Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raíssa, eu sou professora de Química, Física e Matemática e hoje a aula tem o tema de proporcionalidade, é uma aula de matemática para o primeiro ano. Bem, a gente pode classificar grandezas como proporcionais ou não proporcionais. Esses nomes vêm devidos à proporção, certo? O que seria uma proporção? Seria uma razão entre grandezas que são relacionadas ou não relacionadas. Quando elas são relacionadas, a gente chama elas de proporcionais, quer dizer, elas têm uma razão que é pela qual elas variam exatamente na mesma proporção, certo? Para ser proporcionais, elas têm que variar na mesma proporção. Quando elas são não proporcionais, eu não tenho essa relação entre si. Por exemplo, grandezas proporcionais. Vamos supor que fomos ao mercado e vamos comprar queijo. 100 gramas de queijo é R$ 2. Se eu for comprar 200 gramas de queijo, quanto que eu vou pagar? O dobro, certo? R$ 4. E se eu for pagar, se eu quiser comprar 300 gramas de queijo, quanto eu vou pagar? R$ 6. E se eu quiser 400? R$ 8. E assim por diante, certo? A cada 100 gramas que eu vou adicionando ao preço também R$ 2. Tudo bem? Então, são grandezas proporcionais, elas têm uma relação entre si, elas sempre variam junto, certo? Se eu vario 100 gramas de queijo, eu vario R$ 2 no preço, e assim por diante. Bom, outro exemplo que a gente pode de grandezas não proporcionais é o tamanho do sapato de uma pessoa relacionado com a sua idade. A idade e o tamanho de sapato que a pessoa calça não tem uma proporção exata. Por quê? A pessoa pode calçar 36, por exemplo, e ter 40 anos de idade. Ou ela pode calçar 40 e ter 20 anos de idade. E calçar 38 e ter 70 anos de idade. E assim por diante. Por quê? As pessoas, elas têm um certo tamanho de calçado, elas vão crescendo, conforme a pessoa cresce, o calçado também cresce. Mas a partir do momento que ela alcança uma idade adulta, esse sapato já não cresce mais, assim como a pessoa também não. Então, a relação de idade e número de sapato, ela não é proporcional. Por quê? Eu não posso falar que uma pessoa que tem 20 anos de idade vai calçar 40. Ou que uma pessoa que tem 40 anos de idade vai calçar 36. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Então, não tem uma proporção, ok? Bem, entre as grandezas proporcionais, a gente pode citar dois tipos de classificação. A primeira é diretamente proporcional, certo? E a segunda é inversamente proporcional. Como assim, professora? Vamos considerar o valor da conta de energia e o tempo gasto no banho. Se você demorar muito tempo no banho, ou seja, um tempo muito alto, eu vou pôr uma setinha para cima aqui para indicar que é um tempo alto, o que vai acontecer com o valor da conta de energia? Ela vai subir, certo? Se você gasta um tempo menor no banho, o que acontece com a sua conta de energia? Ela vai abaixar. Então, vocês percebem que elas são diretamente proporcionais porque elas variam juntas, ou para mais ou para menos. A partir do momento que eu tive um tempo de banho maior, o valor da minha conta também vai ser maior. E a partir do momento que eu tive um tempo de banho menor, a minha conta também será menor. Tá vendo? A variação é a mesma. Ou eles sobem junto ou eles descem junto. E assim por diante. Agora, já no inversamente proporcional, a gente vai ter ao contrário, certo? Quanto mais rápido eu tiver a velocidade, então, ó, quanto maior a minha velocidade, vai ser maior ou menor o tempo gasto na viagem? Se a minha velocidade é maior, eu vou demorar menos tempo para chegar onde eu quero, certo? E se eu tiver uma velocidade menor, eu vou gastar mais tempo para chegar aonde eu quero. Estão vendo as setinhas? Na parte de cima, eu tenho o quê? Que quanto maior o tempo gasto no banho, maior o valor da energia. Agora, já no de baixo, eu tenho quanto maior a velocidade média, menor é o tempo gasto. Então, eles são ao contrário, elas são inversamente proporcionais. Não quer dizer que não tem uma proporção. Tem uma proporção, mas a partir do momento que a velocidade sobe,
o tempo gasto durante a viagem, ele desce. E assim por diante, ok? Bem fácil de perceber também. Bom, além disso, vou fazer um exemplo de exercício aqui com vocês, que é esse aqui dos palitos. A gente pode ter proporções que a gente consegue determinar a partir de equações. Lembra a equação, aquela lá que tem x, y, z, w, k, o que vocês quiserem, certo? Bom, aqui no exemplo eu tenho alguns palitos e esses palitos eles têm uma proporção entre si. A primeira figura eu tenho um triângulo e 3 palitos. Na segunda figura, eu tenho 2 triângulos e 5 palitos. Na terceira figura, eu tenho 3 triângulos e 7 palitos, e assim por diante. O que ele quer que a gente descubra? O X, tá vendo? O Y e o Z, certo? Como que eu vou descobrir isso, professora? Primeiro, a gente vai utilizar essas três essas 3 colunas que a gente já conhece, certo? Para conseguir determinar as próximas. Beleza. Como? Se a gente perceber, o número de triângulos, ele varia sempre da mesma forma, certo? Bem, se a gente perceber, o número de triângulos e o número de palitos, eles sempre variam de mesma forma. Como assim, professora? Eu posso perceber que o número de palitos é igual ao número de triângulos vezes 2 mais 1, que é o que está escrito aqui do lado. Ó, o número de palitos é igual 2 vezes o número de triângulos mais 1. Professora do céu, como que eu sei que isso é verdade? Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, eu não tenho 3 palitos? Então, 3 igual 2 vezes. Qual é o número de triângulos? Não é 1 aqui no 3? Então, 1 mais 1. Lembrando que multiplicação primeiro, depois a soma, certo? 3 igual 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 é igual a 3? É, então deu certo. Professora, eu posso fazer outro para conseguir saber se é verdade ou não? Pode. 5 igual 2 vezes. Agora eu tenho 2 triângulos. Mais 1. De novo. Vamos lá. 5 igual 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 é igual a 5? Sim. Então tá correto? Tá correto. Então eu já descobri qual que é a minha relação, certo? Mas eu posso escrevê-la de uma maneira mais fácil, não posso? Eu vou chamar o número de palitos de P. E eu vou chamar o número de triângulos de Tzinho, certo? Então vai ficar assim a minha equação. P igual 2 vezes o T. Só um minutinho. Mais 1, certo? É a mesma coisa que estava ali em cima. Eu só transformei isso aqui, número de palitos em P, e o número de triângulo em P, que fica mais fácil para eu representar, certo? Como que eu vou descobrir o X, o Y e o Z? Eu vou ter que fazer 3 equações separadas. Como assim, professora? O X não é o número de palitos? Então, onde está o P, eu vou colocar X. Igual 2 vezes. Quem é o T aqui no X? Não é o 4? Então, vezes 4 mais 1. X, então, vai ser igual. Quanto que é 2 vezes 4? Não dá 8? 8 mais 1, 9. Então, o x é igual a 9. E agora, professora? Vamos mudar a cor da caneta aqui. O y. Como que eu descubro o y, professora? O y não é o número de triângulos? Então, eu tenho o número de palitos, que é 13. Então, o p agora vai ser 13. Igual a 2 vezes. Qual que é o número de triângulos? Não é o que eu quero saber, que é o y? Então, vamos pôr aqui, y
y mais 1. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, né, gente? Porque a gente vai ter que passar um lá para o outro lado, certo? Então, vai ficar 2y igual a 13 menos 1. Lembra que eu passei um para o outro lado, então eu passo ele com o sinal contrário, certo? Y, então, vai ser igual a 13 menos 1 vai dar 12. E o 2, que estava multiplicando, eu vou passar dividindo, certo? Então, y ficou igual a 6. E o último que eu vou fazer, que é o z. Deixa eu mudar outra caneta aqui. Vamos lá. O z, ele também é o número de palitos. Então, no lugar do p, eu vou colocar z. Vou fazer aqui embaixo, para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. Z igual. Não é 2 vezes o número de triângulos. 10 mais 1. Então, Z igual. 2 vezes 10, 20. 20 mais 1, 21. Estão vendo? Então, eu já achei. O valor do x vai ser 9, o valor do y vai ser 6 e o valor do z vai ser 21. Como que eu achei esse valor? Através da proporção que eu encontrei aqui, que seria a minha equação, que é P igual 2 vezes T mais 1. Professora, como que eu sei fazer isso? Você tem que prestar atenção simplesmente na proporção que tem no exercício, certo? Então, caso o exercício te dê uma tabela, fique um pouquinho mais fácil. Se ele não te der uma tabela, tente montar uma tabela onde você consiga observar a proporção ali dentro, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje é essa. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato.